vice-presidente dessa casa que assuma a cadeira da presidência para que eu faça o uso da tribuna. Então, o tempo é do senhor, vereador Gil, até 5 minutos. Obrigado, vereador Rafael Colucci. Uma boa tarde à mesa diretora, aos demais nobres colegas, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Realmente é uma honra fazer a homenagem nessa data tão importante, aonde receberá também uma homenagem meu grande amigo da Coab, Tiaguinho, da Nocaute Boxe Academia, qual sempre se empenhou muito, se dedicou nessa profissão, e também a Sementes Butiá, qual tem totalmente a ver com o homenageado que irei fazer essa distinção de honra ao mérito. Sementes Butiá é uma empresa de 75 anos, que com certeza 75 anos, no mínimo, são 3 gerações de um trabalho, uma dedicação, um empenho, que demonstra que vem trazendo resultado, tem um comprometimento social, tem uma responsabilidade com o todo, e por isso se chega nesse resultado de excelência. E para que isso acontecesse, sem sombra de dúvida, teve muitos colaboradores de extrema importância e dedicação. E o senhor Lindomar da Rosa da Silva Foque, meu grande amigo Lindomar, pode ter sido um desses colaboradores. Se não, ele é um da classe que representa esse grupo de colaboradores tão importante. Que no próximo dia 25 é dia de São Cristóvão, o santo padroeiro dos caminhoneiros. E uma classe que muitas vezes passa despercebido. Mas quando eles fizeram uma paralisação um tempo atrás, o Brasil sentiu a importância dessa classe que muitas vezes passa como se não fosse nada. E com certeza, senhores, quem tem amigos, conhecidos caminhoneiros, sabem que não é por dinheiro, não é apenas por uma profissão, por um emprego justo e digno, é por uma paixão. É uma paixão que move estrada, é uma paixão que se tem desde criança, assim como o nosso grande amigo Lindomar teve, qual seu pai sempre dizia que era uma bacia que ele usava de direção e dizia que ia para a estrada pilotar um caminhão. E hoje, um rapaz novo, pode escolher com certeza outras profissões, mas ele já decidiu desde criança o que ele queria ser. Ele queria fazer parte daqueles que movimentam o Brasil, que muitas vezes abandonam a sua família por dias e por meses em casa, movimentando a máquina, movimentando a economia, movimentando a sociedade, levando alimentos, levando medicamentos, gerindo produtos manufaturados, levando produtos para consumo, e assim por diante, girando o nosso Brasil, movimentando o nosso país, 5º país em maior extensão territorial do mundo. País que de leste a oeste, de norte a sul, é gigante, e quem movimenta eles são os nossos caminhoneiros. E essa homenagem ela vem num dia mais justo e digno. Lindomar, passofundense, um rapaz jovem, 5 anos de profissão, mas já sabe o que quer para toda a sua vida. Logo ali à frente pode escolher ter uma oficina, ter caminhões, investir, mas ele sabe que a sua vida está traçada dentro de um caminhão. Está ligado diretamente com a estrada e com os motoristas. E essa casa faz esse reconhecimento para esse passofundense que escolheu uma profissão justa e digna, bonita, que tanto faz pela nossa cidade, assim como vários outros caminhoneiros. Cito meu avô, Antílio Alves Ramos, qual foi caminhoneiro por longos anos, hoje, infelizmente, nos deixa saudades, mas movimentou muito, sim, o Brasil e o Mercosul, levando mercadorias e pessoas. E essas pessoas são quem realmente fazem acontecer e passam despercebidas muitas vezes. E nós, através dessa homenagem, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo faz esse reconhecimento, pois são pessoas, Lindomar, como o senhor, caminhoneiro, que muitas vezes deixa seu filhotinho pequeno em casa, com a mãe, com os avós, para girar nossa economia, levar o alimento na mesa do cidadão lá no outro lado do país, para ajudar a construir grandes empresas, grandes monumentos que fazem parte do nosso Brasil, que fazem isso acontecer. Então, Lindomar, parabéns por essa honraria, com a Câmara de Vereadores reconhece para o senhor, e em seu nome reconhecemos todos os caminhoneiros passofundenses, que com certeza dos 365 dias do ano passam mais fora da nossa cidade do que nela. Mas sim, representam a nossa cidade num momento justo e digno
levam o nome e eterno por todo o Brasil. Parabéns, Lindomar, e parabéns a todos os motoristas que em seu nome hoje são agraciados. Um forte abraço e muito obrigado. Muito bem, vereador Gil Krug. Em tempo ainda de lhe devolver a condução dos trabalhos, vou pedir para a vereadora Ada fazer a leitura da placa. Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo, por intermédio do vereador Gil Krug, PSD, concede o presente certificado a Lindomar da Rosa da Silva Fox, como forma de reconhecer sua trajetória como caminhoneiro, profissão que representa um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Passo Fundo, 23 de junho, assina o nosso presidente Gil Krug. Obrigado, vereadora Ada. Solicito ao vereador Rafael Colucci que faça a leitura do próximo. Honra ao mérito. Requerimento de concessão de distinção de honra ao mérito número 58/2025, de autoria do vereador Iriel Dalla Corte Saquete, requer a concessão da distinção de honra ao mérito à empresa Sementes Butiá, pelos seus 75 anos de excelência, pioneirismo e contribuição significativa ao desenvolvimento da agricultura e da inovação tecnológica no campo, a ser entregue no dia 23 de julho de 2025. Obrigado, vereador Rafael. Solicito ao vereador proponente que faça uso da tribuna pelo tempo regimental. Vereador Iriel Dalla Corte Saquete, com a palavra, meu pequeno jovem. Boa tarde, presidente Gil Krug, colegas vereadores, público que nos acompanha presencialmente e também quem nos acompanha através das redes sociais e pela TV Câmara. Primeiramente, parabenizar os homenageados do dia, os vereadores proponentes, e especialmente hoje aqui a família Bertagnoli, ao Beto, a Manuela, a Verônica, pelos 75 anos da Semente Butiá. É uma alegria a gente poder trazer essa homenagem ao Parlamento Municipal, por todos os colegas vereadores fazendo esse reconhecimento e emitindo essa mensagem aqui, pela essa empresa quase centenária já do nosso município. Com imenso orgulho e emoção, que hoje, nessa data especial em que comemoramos 75 anos da Semente Butiá, uma história escrita com trabalho, inovação, respeito à terra e, acima de tudo, com pessoas que fizeram dessa empresa muito mais do que um nome no setor de sementes. Fizeram dela um legado vivo. E entre todos os que contribuíram para essa trajetória admirável, é impossível não destacar uma figura que em cada gesto e que em cada safra, a alma da Semente Butiá, o senhor Beto Bertagnoli. Ao longo de 64 anos de dedicação ininterrupta, o senhor Beto escreveu sua história junto à empresa fundada por seu pai, Pedro Bertagnoli. Com passos firmes e mãos calejadas, fez da agricultura o seu ofício, mas mais do que isso, fez dela o seu propósito. Desde jovem, assumiu o compromisso de dar continuidade a um sonho que nasceu no campo, cresceu com o suor da família e floresceu em meio às lavouras do Rio Grande do Sul. Sob a sua liderança na produção, a Semente Butiá atravessou décadas, consolidando-se como referência nacional. De uma operação mecanizada de trigo à estrutura industrial de que hoje emprega mais de 130 pessoas e cultiva mais de 18 mil hectares. A evolução foi constante, mas sempre ancorada nos valores que o senhor Beto preservou com firmeza e humildade, que com certeza vem do seu pai. O seu exemplo inspira, a sua visão nos guia e o seu legado nos honra. Beto nos ensinou que plantar vai muito além da terra. É lançar ideias, cuidar de pessoas, zelar pela memória e conhecer o respeito de todos ao seu redor. Hoje, a Sementes Butiá comemora 75 anos, e isso só é possível porque homens e mulheres
dessa família Bertagnoli nunca deixaram de acreditar na força do trabalho e na dignidade da missão de produzir alimentos e vida. Em nome de todos os colaboradores, parceiros e admiradores da Semente Butiá, expressamos aqui a nossa mais sincera homenagem, gratidão e, com certeza, muito orgulho de ter vocês aqui. Parabéns, Beto, parabéns à família Bertagnoli, parabéns pelos 75 anos da Semente Butiá, de uma história que é exemplo de Passo Fundo para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito a vereadora Ada Cristina Munareto que faça a leitura da placa de honra ao mérito. Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo, por intermédio do vereador Iriel Sacchetti, Podemos, concede o presente certificado a Sementes Butiá, como forma de reconhecer seus 75 anos de excelência, pioneirismo e contribuição significativa ao desenvolvimento da agricultura e da inovação tecnológica no campo. Passo Fundo, 23 de julho de 2025, assina o presidente Gil Krug. Obrigado, vereadora Ada. Parabéns. Sementes Butiá, 75 anos de história. São 75 anos de história. Solicito ao meu vice-presidente que faça a leitura do próximo honra ao mérito, vereador. Requerimento de concessão de distinção de honra ao mérito número 61, de autoria do vereador Douglas Pereto, concede honra ao mérito à Academia Knockout Box, pelos 10 anos de relevantes serviços prestados à comunidade por meio da promoção do boxe olímpico e atividades físicas. Honraria a ser entregue na sessão ordinária do dia 23/7/2025. Obrigado, vereador Rafael Colucci. O vereador proponente tem o tempo regimental de 5 minutos para fazer uso da tribuna. Aproveitamos também e mandamos um abraço que nos honra com a sua presença, a Sandra, do Simbalagens. Seja sempre bem-vinda, Sandra. Com a palavra, Douglas. Obrigado, presidente. Boa tarde ao senhor, à mesa, vereadores, público presente, espectadores nas redes sociais. Ele disse, e disso eu nunca me esqueci, que quem tem amigos tem todo o resto que merece ter, o que pude comprovar em muitas ocasiões. Disse Ana Maria Gonçalves, escritora, no livro Um Defeito de Cor. Recomendo a leitura. Hoje, nas 3 homenagens aqui, vimos que quem tem amigos tem todos. Tem tudo, perdão pela concordância. Na própria homenagem que foi feita para Sementes Bertagnoli, pelo vereador Iriel, pude recordar de ex-alunos como a Vitória, o Pedrinho, que me trouxe muita alegria. Mas, uso da palavra para honrar, agraciar e reverenciar motivos que nos levam para conceder a honra ao mérito à Knockout Box. 10 anos de história construídas com trabalho, dedicação e amor ao esporte. A mente sã em corpo são. A Knockout Box nasceu com a missão de levar mais que um treino, transformar vidas através do boxe olímpico, do treino funcional, da musculação. E foram 10 anos de busca de excelência, tornando-se referência em Passo Fundo, não apenas pela qualidade técnica, mas também pelo impacto positivo em toda a comunidade, angariando cada vez mais clientes que levavam suas famílias, que davam sequência ao trabalho. E eu não posso falar do Knockout Box sem destacar o coração desse projeto. Tiago Silva, educador físico graduado, 26 anos dedicados ao boxe, não é pouco tempo. O Tiago perseverou com disciplina, com amor, como eu disse, pelo que ele faz, experiência e paixão aliadas à competência levaram essa década, acolhendo, transformando,
tendo sim uma grande família no esporte. Ao lado do Tiago, teve alguém que ajudou a construir essa história e foi daí que nasceu essa homenagem. Meu chefe de gabinete, Johnny Rodrigues, sócio da academia por um bom tempo, ajudou a construir todo esse processo, gerenciar, fazer ele perseverar, e aí se consolidou com a motivação dos alunos. E também veio uma pessoa especial, Irian, esposa do Tiago. Acreditou, apoiou, esteve ao lado na caminhada, mostrando que um projeto forte nasce do coletivo e da família. A Nocaute Box não é só um espaço para a prática esportiva. Oferece oportunidades, saúde física, mental, contribui para afastar jovens de caminhos difíceis. E aqui é o cerne dessa questão, mostrando a força transformadora do esporte que ele tem na vida das pessoas. Por isso tudo, é mais que justa a homenagem, não pelos 10 anos, mas por tudo que permeou esses 10 anos, que se solidificou e que vai continuar existindo, porque a Nocaute Box está sendo homenageada pela trajetória que ela ainda continua construindo. Tiago, Irian, Johnny, parabéns por essa caminhada, obrigado pelo espaço, um aplauso à Nocaute Box, por favor. Obrigado, vereador Douglas Pereto. Parabéns, Tiaguinho. Sabemos que essa caminhada começou desde pivete lá na Coab, né? Não foi ontem, hein? Não foi hoje. Discípulo do Carmo aí, com certeza, nossa maior referência no boxe do município de Passo Fundo, ainda as academias que se tem, com certeza, as referências são da nossa lenda Carmo. E o Tiago era piazinho, morava na rua, né, Tiaguinho, ainda se empenhava, dedicava, e o reconhecimento está aí, meu irmão. Parabéns. Solicito a minha secretária vereadora Ada Cristina que faça a leitura da placa. Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo, por intermédio do vereador Douglas Pereto, PSD, concede o presente certificado à Academia Nocaute Box, como forma de reconhecer os relevantes serviços prestados à comunidade por meio da promoção do boxe olímpico e atividades físicas. Passo Fundo, 23 de julho de 2025, assina o presidente Gil Krug. Obrigado, vereadora Ada. Solicito aos homenageados que se dirijam ao hall de entrada para que seja entregue a placa de honra ao mérito, junto com os seus vereadores proponentes. E solicito ao meu vice-presidente dessa casa que faça a leitura da pauta. Pauta. Em segunda discussão prévia, projeto de lei complementar número 15/2025 do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a receber servidor em cedência do município de Ernestina e da outras providências. Projeto de lei número 103/2025 da mesa diretora. Institui no município de Passo Fundo o programa de vídeo monitoramento com reconhecimento facial e estabelece diretrizes para sua implementação. Projeto de resolução número 8, gabinete da vereadora Regina Costa dos Santos e outros, dispõe sobre a criação da comissão especial da valorização dos profissionais da educação no âmbito da Câmara de Vereadores do município de Passo Fundo. Obrigado, vereador Rafael. Abertas as inscrições para a pauta. Então, ficou no acordo? Vamos, a vereadora Regina se manifestar. Mais alguém? Os proponentes? Os proponentes? Ninguém quer... Temos um projeto da vereadora Regina, um do Executivo e um da mesa diretora. É que é a segunda pauta, né? Não tem nada na primeira. Acordo, então? Então, um acordo. Acordo, a vereadora aceitou o acordo.
Então, não havendo inscrito, passamos para a ordem do dia. Ordem do dia. Em discussão e votação, substitutivo ao projeto de lei número 53/2025, gabinete do vereador Douglas Pereto. Institui o programa municipal Educar para o Respeito no âmbito do município de Passo Fundo. Pareceres, CCDH, contrário ao projeto e favorável ao substitutivo. Relator, vereador Inharã Vieira de Carvalho. CCJ, contrário ao projeto e favorável ao substitutivo. Vereadora Ada Munareto ficou com a relatoria. CFPC, contrário ao projeto e favorável ao substitutivo. Vereador Diego Milani, que foi o relator. Obrigado, vereador Rafael Colucci. Abertas as inscrições para o projeto do vereador Douglas Pereto. Projeto do vereador Douglas Pereto, número 53/2025. Gabinete do vereador Douglas institui o programa municipal Educar para o Respeito no âmbito municipal de Passo Fundo. Douglas, professora Regina, mais alguém? Vereador Inharã? Vereador Ronaldo? O senhor sempre sendo do contrário, né? O senhor que menos faz acordo aqui. Vereador Inharã de Carvalho? Inscrições encerradas. Primeiro, Douglas Pereto. Vereador Douglas, é com o senhor. É isso aí, Vou esperar a turma se acalmar, né? Começar a aula, né, Pro Regina? Começar a aula aqui. Pessoal, embora o tom bem-humorado, nós precisamos lembrar que o Educar para o Respeito, ele traz uma pauta que já foi debatida, que já gerou polêmica por alguns comportamentos aqui, que é o respeito à mulher, o machismo, questões tão pertinentes quanto a discussão do racismo, que já foi alvo nessa tribuna. Quando eu falo, e falo para vocês que não acompanharam o que passou aqui nas comissões, o programa adota as seguintes medidas: promover valores como empatia, cooperação e respeito mútuo entre meninos e meninas na escola, para aprenderem desde lá, onde a gente cuida dos valores. Ninguém nasce homofóbico, machista, racista. É ensinado. Orientar os professores, os gestores, para equidade de gênero e prevenção de violência. Não é sobrecarregar, é reforçar. Identificação e acolhimento de sinais precoces de violência no ambiente familiar ou escolar, porque a escola acolhe e a escola encaminha. Então, essa escuta ativa. Incentiva o protagonismo infantil e juvenil contra o machismo e o bullying. Cumprimento da lei pelo Poder Executivo Municipal pode elaborar e distribuir materiais didáticos, celebrar parcerias com órgãos, realizar rodas de conversa, reforçando a escuta ativa, implementar protocolos escolares, incentivar as escolas a ações contra a violência, porque é uma pauta que ela não cabe apenas em um momento específico. Ela precisa ser trabalhada mais ainda, transversalmente, porque sim, nós vivemos numa sociedade patriarcal, machista, e que para nós homens está muito cômodo. E a gente precisa se desacomodar, porque usando uma conversa que eu tive com o vereador Gilmar agora há pouco, eu posso falar sobre as mulheres, mas eu não posso sentir como as mulheres. Então eu posso propor. E eu espero que essa lei seja aprovada hoje. Obrigado. Próxima inscrita, a vereadora Regina. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que acompanha essa sessão de hoje. Esse, de fato, é um tema
sensível, necessário, mas eu confesso para os senhores e senhoras que eu estou muito incomodada com o que diz respeito a todos esses temas trazidos aqui, o respeito a diferenças, a equidade de gênero e tudo o que envolve o combate ao racismo, uma educação antirracista. Mas eu vejo assim que isso é um programa, ou seja, o prefeito ele não é obrigado a aplicar, ele aplica se ele quer. Está muito claro que não querem aplicar. Já tem leis que obrigam o município a trabalhar esses temas. Todos eles são temas transversais. Está aqui a professora Laira, da rede municipal, que não me deixa mentir. Quer dizer, faz parte do currículo. O professor tem trabalhado em sala de aula esses temas. O que tem que ser feito é ser olhado para a escola, porque até então o professor está sozinho com toda essa demanda que precisa ter suporte, precisa ter apoio, sobretudo institucional. Enquanto a administração pública não encarar esses temas como temas sérios e colocar em prática o que diz as leis, a gente não vai conseguir avançar. Porque, senhores e senhoras, o professor vai estar sozinho em sala de aula, tendo que apagar incêndio. Tem leis que dizem que a administração tem que fornecer formação sobre esses temas. Nem na formação continuada a gente consegue avançar. Porque tudo recai sobre a instituição, a escola. Os governantes estão aí, fazendo vistas grossas, a todos os problemas sociais que temos, a toda esta demanda que a escola tem que dar conta. Sim, eu vou votar favorável ao programa sugerido pelo colega vereador, que é professor, que sabe, que conhece essa realidade, e que vê a necessidade de propor algo. Mas eu reafirmo, não é falta de lei, é falta de vontade política de fazer o enfrentamento necessário nesses temas que custa tão caro, sobretudo para a nossa população em situação de vulnerabilidade. Meu voto, sim, ele é favorável, mas eu não posso mais só votar favorável, achando, e a comunidade achando, que este projeto é a solução para toda esta demanda que as nossas escolas têm. Porque, infelizmente, nem as leis são aplicadas no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Obrigado, presidente. Vereadora Regina, vereador Yarane Carvalho. Boa tarde, presidente Krug, mesa diretora, caros edis, nosso plenário hoje bonito aqui, até com os animadores nossos, flashback, né? Parabéns, vocês levam muita alegria à nossa população. Parabenizar a Grace pela sua colocação aqui, né? Foi muito útil para nós, para os nossos motociclistas, nossos motoboys. E, vereador Pereto, vereadora Regina, a senhora sabe da luta, vereadora Ada, e tudo que a gente tenta fazer, caros edis, é para somar e ajudar. As interpretações, às vezes, vêm equivocadas e acabamos deixando, às vezes, de ter um aporte ou um suporte maior de outras instituições, de outras ações para ajudar os professores na disciplina, na hierarquia, na organização. Nós fomos recusados, Pereto, da Escola Cívico-Militar, que ajuda, vem ao encontro dessa necessidade, do respeito pelo cidadão, pelas pessoas. A Escola Cívica transmite tudo isso. Ajuda. Agora indicamos, fizemos, vereador Rufa, a indicação da criação, vereadora Regina, novamente, de volta do SOI, que também serve para isso, para orientar os alunos, para que tenha respeito com os cidadãos, com os colegas, e que lá de dentro da escola acabem contagiando, né, as outras pessoas da nossa comunidade com bom respeito, né, Zé Rodrigo? Com respeito, né? Não é a cor da pessoa, não é a ação da pessoa que vai dar o direito ou a dignidade de que é um ser humano. Nós todos somos seres humanos. E nós temos que nos tratar com respeito, com educação, para que a harmonia, para que o progresso, para que a comunidade
se deem bem e não existam mais esses equívocos, essas desavenças que existem, né, principalmente, às vezes, nas escolas, e que realmente a vereadora Regina tem razão, o professor não consegue dar conta de tudo. Às vezes ele está lá para ensinar o beabá, e aí ele tem que intervir, ensinar para o aluno uma maneira educada e respeitosa que ele tem que ter com os colegas e com a nossa comunidade. Tenho certeza, vereadora Ada, que se tivessem aceito a escola cívico-militar, nós teríamos outro resultado, nós teríamos outra disciplina, e é para dar um suporte, é para ajudar os professores, né, nas condições dos seus alunos na sala de aula. Parabéns, prefeito Pedro Almeida, pelo trabalho que está fazendo, e contamos, sim, prefeito Pedro Almeida, também com o senhor para que a gente consiga acatar esse projeto do Douglas Pereto, né, e que venha ser implementado em Passo Fundo. Abraço a todos. Obrigado, vereador Inharã. Próximo vereador Ronaldo Severo da Silva. Obrigado pelo golaço. Obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos para a discussão da ordem do dia, vamos em votação ao projeto. Vereador Ada Cristina, Edson Nascimento, professora Regina, Orlando e Diego. Vereadora Ada, Edson, Luiz, Orlando, professora Regina. Votação encerrada. 19 votos favoráveis, 0 voto contrário. Parabéns, vereador Douglas Pereto. Projeto de lei aprovado. Solicito ao vice-presidente que faça a leitura do próximo projeto da ordem do dia. Moção número 19/2025. Gabinete do vereador Ronaldo Severo da Silva e outros. Moção de apoio à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e ao Comando Geral da Brigada Militar pela ampliação imediata do programa Mais Efetivos, com o emprego de policiais da reserva para reforçar a segurança nas escolas do município de Passo Fundo e região norte do estado. Parecer favorável. CCJ, vereador Rafael Colucci. Obrigado. Lembrando, moção de apoio ou repúdio, são 2 vereadores, um favorável e um contrário. Provavelmente o vereador favorável ao proponente. Algum vereador contrário? O vereador Colucci vai escrever contrário só para falar bem? Lógica não fecha, mas tudo certo. Encerradas as inscrições, com a palavra o vereador Ronaldo Severo da Silva. Caro presidente Gil Krug, colegas vereadores, vereadoras, público presente, os amigos aí que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Esta moção, né, assim como outras propostas aqui nessa casa, ela foi apresentada em virtude, obviamente, do acontecido no dia 8 de julho, lá em Estação, onde tivemos uma tragédia ali com a morte de uma criança. E recebemos aqui a sugestão, que é um movimento que está acontecendo em todo o estado do Rio Grande do Sul. Outras cidades estão fazendo moção semelhante, onde a gente está solicitando ao governo do estado que permita o retorno de mais policiais militares da reserva para as atividades de apoio ao policiamento ostensivo. Essa mostra-se uma solução viável, legal, uma vez que, havendo vontade da Secretaria de Segurança Pública, havendo vontade do governador do estado, do Comando Geral da Brigada Militar, basta a publicação de um decreto chamando mais policiais que estão na reserva, implantando rapidamente maior segurança nas escolas. Aqui nós estamos falando de escolas estaduais, vereadora Regina, mas se a gente pensar que nas escolas estaduais são crianças aqui de Passo Fundo que estão estudando. São os nossos filhos que estão, muitos deles, em escolas estaduais. Então, a segurança é para crianças
do município. E se cada município fizer isso, se voltar o reforço no policiamento do mais efetivo da Brigada Militar nas escolas estaduais, nós teremos uma ação importante na área da segurança pública, juntamente com outras que certamente já estão sendo debatidas e logo serão adotadas. Concedo a parte ao presidente Gil Krug. Obrigado, vereador Ronaldo. Parabéns à bancada do PSD por essa proposição. Na minha última reunião que estive em Porto Alegre com o comandante-geral, fiz a solicitação para ele na ampliação do quadro. O mesmo totalmente disposto, mostrando interesse, já solicitou, pois quando tivemos as enchentes um ano atrás, veio autorização do Estado do Rio Grande do Sul na ampliação de 1.000 militares para o programa mais efetivo. E apenas 500 se inscreveram. Alguns, com certeza, não se inscreveram devido ao deslocamento. Mas, no exato momento mesmo, já tomou providências para, sim, a ampliação do quadro. E também cabe à Casa Legislativa e aos vereadores instigar, pois é uma mão de obra qualificada, preparada, que está pronto para atuar. Passo Fundo já dispõe 2 patrulhas escolares, onde fazem um trabalho de excelência, e com certeza a ampliação deve ser algo muito benéfico e que está totalmente próximo a acontecer aqui para o município. Parabéns, vereador Ronaldo. Obrigado, vereador Gil Krug. Então, só dizer que é uma manifestação da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, assim como outros municípios irão fazer, reforçando, então, esse apelo por mais segurança nas nossas escolas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ronaldo. Em votação. Vereador Felipe e vereador Cícero. Nos honra com a sua presença aí o secretário de Relações Institucionais, sempre vereador dessa casa, Leandro Rosso. Seja bem-vindo, meu líder. Moção aprovada. 17 votos favoráveis, 0 voto contrário, 1 voto ausente. Não havendo mais projetos na ordem do dia, entramos para o espaço das comunicações. Desde já, eu declaro abertas as inscrições para o espaço da comunicação de lideranças. E hoje, o nosso primeiro inscrito é Ronaldo Severo da Silva, a inscrição de vereador, onde o vereador dispõe de tempo de 3 minutos para explanar sobre livre assunto do que desejar. É uma ordem alternada, cada sessão é um. Dessa vez é o Ronaldo, na próxima sessão o Ronaldo vai para o fim da fila e assim consecutivamente. Com a palavra, meu nobre líder. Obrigado, presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos. Quero rapidamente aqui fazer um convite, devido à importância do tema que irei tratar, aos colegas vereadores, à nossa comunidade. Na próxima segunda-feira, estarei fazendo um grande expediente aqui na Câmara, onde nós vamos fazer o reconhecimento a um projeto social de suma importância que é realizado na nossa cidade, que é a Escolinha de Futebol da Valentina. Vai ser um momento emocionante, eu garanto aos colegas vereadores. Nós não vamos falar só do projeto social, mas nós vamos falar deste anjo que rapidamente passou aqui por esse mundo, mas que jamais será esquecida. Então, deixo aqui o meu convite para a próxima segunda-feira. Concedo a parte ao vereador Edson. Obrigado, vereador Ronaldo. E gostaria de comunicar aos amigos aí, a todos que vieram aqui nessa tarde de hoje para nos prestigiar e ouvir a nossa fala, talvez aqui na Câmara de Vereadores, que a nossa fala, os nossos minutos de comunicação de vereador vai dar daqui uns 45 minutos, 1 hora. Né, se as pessoas quiserem ficar à vontade, ou se alguém tem um compromisso, né, para fazer, se tiver alguma coisa para fazer fora da Câmara, aí, nós vamos demorar um pouquinho, aí, mais ou menos 1 hora. Aí. Eu havia solicitado, inclusive, a nossa assessoria, colegas vereadores, se a gente não poderia permutar com o vereador Edson para ele falar antes em respeito ao público que está aguardando aqui, mas, pelo regimento, não é permitido. Né? Mas também tem aquela questão que o plenário, se o presidente assim deliberar, o plenário é soberano. Se os vereadores acatarem, agradeço também, né, a oportunidade. Então tá bom. Por hora, era essa a minha manifestação e aguardamos se o presidente acha oportuno que a gente possa antecipar a fala do vereador Edson. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, se o plenário autorizar, eu posso permutar o meu tempo, eu sou a terceira a usar a palavra, posso fazer a troca com o colega. Senhores, eu vou interromper a sessão, vou consultar a procuradoria, então. Tá? Por mim, eu não sei se não demora mais. Ou se alguém quiser subir no... Agora o próximo é o Renato Orlando. O Renato sobe, dá o aparte para o vereador Edson, ele usa os 3 minutos dele, depois, no tempo do Edson, o Edson sobe e dá o aparte para o Orlando. Acho que todo mundo se manifesta. Senão eu vou consultar a procuradoria, né? Pode ser?
Meu colega, na verdade, eu tenho duas homenagens, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso permutar o meu tempo com o vereador Edson. Senhores, só um minutinho, chama a procuradoria lá. Vamos, enquanto isso, dando continuidade. Vereador Renato, faça uso da tribuna. Senhores, desde já vou fazer conversei com alguns colegas, na Semana do Município teremos algumas atividades aqui na Câmara de Vereadores e poderia fazer um documento ou também verbal, como diz o regimento aqui na sessão. Solicito, então, que se algum dos vereadores não concordar com a troca do horário da sessão do dia 6 e do dia 11 para as 16 horas, que se manifeste agora, senão as sessões do dia 6 e do dia 11 será alterado. Em vez das 15, será às 16 horas. Quem concorda, permaneça como estão. Quem não concorda, se manifesta. Beleza? Não havendo manifestação, está, então, acordado. Com a palavra, vereador Renato. Boa tarde, nossos presidentes, colegas vereadores, comunidade que está aqui presente na tarde de hoje. Um momento triste para esse vereador aqui. Perdi 2 amigos no dia de hoje, né? Um é o meu querido amigo Jorge Bertoncellos. Me criei junto com essa família. Ele é pai da Elisa Bertoncellos aqui, né? Nossa assessora aqui da Câmara. É assessora do Ariel Saquete, né? Perdemos esse jovem, na verdade, né? Porque um homem de 72 anos, tinha muito futuro ainda pela frente, mas chegou a hora dele, a gente fica muito triste, amigo de toda a nossa família. Então, que Deus conforte todos os seus familiares aí e vai com Deus, meu querido amigo Jorge. Também perdi um outro amigão, bochófilo da gente também, jogando bocha com a gente mais de 25 anos, da família Souza, né? Seu José Ademir, inclusive os guri eu homenageei aqui, são umas máquinas na bocha, mas chegou a hora dele também, não estava muito fácil a sua doença, e Deus levou ele, e também conforte toda a família Souza, a dona Rosa, sua esposa, que tiveram no começo ao fim, cuidando do seu esposo, os filhos também cuidando do paizinho, assim como o paizinho deles cuidou de todos eles, quando tinha boa saúde também. Então, que Deus conforte a família Souza e que dê o céu para o seu Ademir. Mas, que absurdo, né? A gente vê cada coisa, olha só o que está... Câmera, faz favor. Olha o que eu vi na Urapuru. Criação de animais como galinhas e porcos em áreas urbanas é proibido e pode gerar multa. Eles não têm mais com que meter a mão. Tu não pode ter mais uma galinha no pátio que está sujeito a ir lá, os incomodativos, né? E querer multar, interferir naquela família que tem umas galinhas, não pode mais ter o seu ovo, né? Então, é um absurdo essas leis. Então, fica aqui, que está fazendo frente aqui a essa secretaria, a essa pasta aí do Executivo, se você não tem com o que se meter, é melhor não fazer nada. Se é para incomodar quem está criando uma galinha ou um porquinho no fundo do seu terreno, grande coisa. Mas esse nosso Brasil está uma grande inversão de valores. Daqui um pouco vão proibir de criar os gatinhos e de criar os cachorros. É tudo assim que começa, certo? Um absurdo, uma pouca de uma vergonha. Se meter na vida, quer tirar o teu direito de tu ter o teu ovo ali caseiro, de tu ter tua galinha caseira. Vergonha. Obrigado, vereador Renato, Orlando. Professora Regina. Vamos prosseguir, vereador. Até a procuradoria vir aqui, que a gente está procurando lá, senão nós vamos interromper a sessão. Se não puder ter errado, aí nós perdemos mais tempo. Vamos... Tem o vereador, acho que nenhum vereador, se a procuradoria autorizar, nenhum vereador vai se trancar em trocar com o vereador ali. Tem a vereadora Marina, o próximo Colucci, está aqui também. Aqui, né? Certo, presidente. Quero aqui, mais uma vez, cumprimentar todos e todas. Quero dizer para o vereador Edson que o senhor tem aí a nossa admiração, nosso respeito e solidariedade. Sou uma parceira, inclusive, que a gente possa construir na educação,
políticas públicas que venham ao encontro da gente combater toda e qualquer forma de racismo. Sou uma defensora da educação antirracista e acredito que a gente precisa avançar neste tema também na esfera da educação. Conte comigo. Vou usar o meu tempo de vereadora para, mais uma vez, fazer uma denúncia voltada à realidade das mães atípicas aqui no nosso município. E, desta vez, é as mães atípicas servidoras. Nós, há poucos dias, aí, a gente já denunciou o fato de uma servidora que teve o seu atestado médico para acompanhar o seu filho rejeitado pela biometria do município. Ontem, a Procuradoria da Mulher recebeu uma outra servidora que passou pela mesma situação. Situação esta que eu considero uma violência, uma violação ao direito desta mãe, direito das mulheres e das crianças. Essa servidora, de forma muito corajosa, registrou um boletim de ocorrência contra o município de Passo Fundo, porque eu entendo que o argumento utilizado pela biometria, de que esta servidora, por ela ter redução de carga horária, ela não pode tirar licença saúde, se for o familiar que é beneficiário da redução de carga horária. Ou seja, isso não existe em lugar nenhum. Um direito não pode excluir o outro. Esta mãe, se o filho dela precisar fazer uma cirurgia, se ele precisar de um especialista num outro horário, que não seja o da carga horária, essa mãe ela não pode pôr um atestado de 1 dia, de 2 dias ou de 3 dias. Nesse caso, era 3 dias. Porque ela tem redução de carga horária. Isso é um absurdo, é inaceitável, e eu espero que este parlamento se some a essa luta. Essas mulheres têm esse direito conquistado, e eu digo mulheres, porque a grande maioria são elas que são responsáveis pelo seu familiar atípico. Porque, na maioria das vezes, infelizmente, os homens abandonam e elas ficam sozinhas. É inaceitável, vou fazer o encaminhamento enquanto Procuradoria da Mulher e espero contar com o apoio de todos os senhores e senhoras. Um direito não pode, de forma nenhuma, excluir o outro. Isso eu vou seguir repetindo. Todo caso que chegar até o meu gabinete, eu vou trazer essa tribuna. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Regina. Quanto à solicitação no plenário, senhores, seção 3, letra A das comunicações, o artigo 121A, inciso 2. Ressalva as hipóteses previstas nesse regimento, os tempos destinados às comunicações não poderão ser concedidos ou permutados, de modo que os vereadores que deixem de utilizá-los perderão o direito em favor dos seguintes, na ordem estabelecida. Então, senhores, não é possível fazer a permuta e, se alguém quiser declinar, para o vereador falar mais rápido, o vereador declina? O vereador Rafael Colucci? Porque não se abriu uma sessão para um, acho que eu já falei de alguém, eu estou me baseando só no regimento interno, para todos, né? Que se eu abrir sessão para um, quando eu não abrir para outro, vou estar sendo injusto. Então, não é permitido e está tudo certo. Vereador Rafael Colucci, o próximo. Boa tarde, presidente. Eu não declinei porque eu vou falar rapidinho aqui, 30 segundos só. Voltar a agradecer aqui o nosso amigo deputado Bibo Nunes, que mandou 100 mil reais para o Hospital Municipal. Não somos do mesmo partido, né, Tiaquinho, mas essas viagens que a gente faz em busca de recursos, fica aqui o agradecimento da nossa bancada do União Brasil e também o agradecimento da cidade e da Câmara de Vereadores, porque é recurso que vem para a saúde, então é válido e fica aqui o agradecimento. Obrigado. Vereador Rafael Colucci, vereador Herane Carvalho, depois prepara a vereadora Marina. Presidente, mesa diretora, o público aqui presente, primeiro só para vir aqui dizer da vereadora Regina que conta com esse vereador para se somar a sua manifestação, e também, vereador Edson, e o público aqui presente, quero só fazer rapidinho uma homenagemzinha aqui. Pode pôr ali para nós, Marcelo, por gentileza. Enfim, essa semana parece que a gente está perdendo tanta gente querida, né? Que acabou falecendo também um compadre meu, e que a cidade toda conhece, o Fonseca está aqui presente, foi colega nosso no Exército, né? O Germano Taufer era professor lá do Pulador, a esposa dele é professora no CAIC, né? A Claudete Taufer,
e nós perdemos essa pessoa querida que foi muito atuante aqui na comunidade de Passo Fundo, um líder, né, que muito deixou, né, as marcas dele aqui no interior. Obrigado e, em consideração ao público aqui presente, eu declino o restante do tempo, presidente. Obrigado, vereador Heran. Vereadora Marina, depois prepara vereador Luiz Wallendorf. Boa tarde, colegas, mesa, população que nos acompanha. Bom, como na sessão passada não tive a oportunidade, hoje eu gostaria de me solidarizar profundamente com o colega vereador que sofreu racismo dentro dessa casa. E se o racismo acontece aqui, onde deveria haver respeito e representatividade, imagine lá fora. E isso não pode ser tratado como algo isolado. Precisa, sim, transbordar para o debate público. É hora de a Câmara assumir o seu papel e propor com urgência um plano municipal de enfrentamento ao racismo. Porque ainda tem gente que acha que piada racista não é crime. E relembrando, não basta não ser racista. Nós temos que ser antirracistas. E reitero que esse é um compromisso do meu mandato. Nós somos antirracistas e apoiamos ação concreta. Então, vereador, conte conosco. Bom, utilizo também esse espaço de tribuna para comentar alguns dos últimos eventos. Dá para abrir as imagens, Marcelo, por favor. Recebi ontem o veto do prefeito Pedro dos bueiros inteligentes, que foi aprovado por unanimidade nessa casa com uma justificativa frágil. Primeiro, que o STF admite que o Legislativo proponha projetos com impacto financeiro, desde que não imponha execução obrigatória. E a gente está vendo isso acontecer, inclusive, nessa casa. Dá para passar as imagens, por favor. Outro ponto que chamou a atenção, estimativa de custo de 17 milhões. Mas a proposta que eu apresentei era gradativamente implementar em pontos agravados da cidade. E uma ideia simples, que poderia ser executada com cooperativas, é curioso, vereadora Regina, que na cidade que se diz inovadora, nós tenhamos tantas práticas ultrapassadas, especialmente quando o tema é obra e planejamento. O fato é que nessas imagens, alguns dos projetos que não passaram, e eu sempre me reuni com secretários, com prefeito, e expus que, para mim, a política é a arte de construir mesmo na divergência. Inclusive, eu escuto muito isso aqui do vereador João, que não está presente, mas eu tenho a impressão, vereadoras, que só acontece de um lado. Apresentamos projetos concretos para a cidade, mas encontramos uma barreira na concretização dessas ações. A derrubada de propostas benéficas, construídas coletivamente, reacende, na minha visão, a necessidade de a gente discutir qual é o papel de uma Câmara, qual é o papel do Legislativo. Não é propor ações efetivas. O que fazemos aqui não pode se resumir a extensões dos desejos do prefeito Pedro Almeida. Quando não avançamos, perdemos todos, perde a cidade. E a política que eu defendo não se limita a rejeições que acumulamos institucionalmente. É difícil construir pontes quando o outro lado só levanta muros. Porque o diálogo não pode ser unilateral. Para além de discurso e aceno, precisamos de efetividade na política. Obrigado, vereadora Marina. Próximo, vereador Luiz Wallendorf, ausente. Vereador João Pedro Nunes, ausente. Vereador Iriel Saquete. Depois prepara o vereador Gil Krug. Boa tarde, presidente, colegas vereadores e vereadoras, o público que nos acompanha presencialmente. Vereador Edson, vou utilizar o tempo aqui rapidinho em respeito ao seu tempo de fala, mas também quero aqui deixar nosso compromisso, nosso respeito e também dizer que a gente se soma a tudo que o senhor precisar, conte com esse amigo e com esse vereador. Mas, Marcelo, se conseguir colocar no telão, Marcelo, o card aí, eu quero utilizar a tribuna especialmente nesse momento aqui, para deixar registrado aqui a passagem e a perca do nosso amigo Jorge Bertoncello, pai da nossa chefe de gabinete, a Elisa Bertoncello, e do Éder, nosso amigo. Quero mandar aqui meus sinceros sentimentos à família. Quem conheceu o professor Jorge sabe da pessoa humilde, humana que ele era, sempre querendo agradar todo mundo, e principalmente quando tinha alguma janta, um almoço para fazer, ele era o primeiro a se escalar, não deixava ninguém chegar perto das panelas. E, infelizmente, ele nos deixou nessa madrugada aí, mas com certeza deixou um legado de gratidão e humildade, e quero aqui deixar registrado aqui para ele, para toda a família, e sabemos que com certeza ele já foi recebido aí pelo nosso Criador, e que Deus abençoe a família,
e dê muita força para eles nesse momento. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Iriel. O próximo, o vereador Gil Krug declina, o vereador Gilmar Joel Fuga declina, o vereador Felipe Favreto Manfroy vai se manifestar. Depois prepara o Evandro Meirelles. Aí, ó, rapidinho, a vereadora Eva também declina, fechou a régua. Boa tarde, presidente Gil Krug, colegas vereadores e vereadoras, comunidade aqui presente. Uma saudação especial a Bernadette, presidente do bairro Mágico de César, aqui presente na sessão. Vereador Edson, também quero me manifestar na tribuna, me solidarizando com o caso de racismo relatado pelo senhor na última sessão. E reforço o que a vereadora Marina disse também, além de não tolerarmos o racismo, nós temos que ser antirracistas, né, vereadora? Então, fica aqui minha manifestação com esse tema muito importante, que é o tema central hoje, que a gente precisa, não pode deixar de falar quando acontecem esses casos para combater, para que eles não voltem a acontecer. Eu quero relatar aqui rapidamente uma matéria que saiu na GZH recentemente da secretária de Inovação, a secretária Bárbara Fritzen, né, que mostra que Passo Fundo está dando um passo importante para se tornar uma referência nacional em inovação entre as cidades médias do Brasil. Na matéria, a secretária relatou como o Passo Fundo está construindo de forma coletiva e planejada o ecossistema de inovação focado em pessoas. E é aqui que eu queria falar rapidamente que a inovação, por mais que muitas vezes a gente pense que é só tecnologia, na verdade é sobre pessoas, é sobre melhorar a vida das pessoas, transformar a cidade em um ambiente de oportunidades, de sustentabilidade e, acima de tudo, de inclusão. E eu tenho um pacto, digamos assim, já existe o Pacto pela Inovação, mas eu tenho um pacto com a secretária Bárbara, desde que eu estava no CAB, né, de levar a inovação para os bairros, vereador Gil Krug, né, de aos poucos a gente poder levar esse tema mais próximo da realidade das pessoas e não ficar tão distante, tão numa bolha, como a gente diz, que hoje muitas pessoas não conseguem participar, enfim, dessas discussões. Eu acho que a Câmara aqui tem esse papel importante, e eu, como vereador representante do movimento comunitário e também da juventude, assumo esse compromisso aqui com a secretária Bárbara de levar a inovação adiante e de levar essa discussão para os bairros de Passo Fundo. Muito obrigado, presidente e colegas. Até a próxima. Obrigado, vereador Felipe Favreto. Evandro Meirelles, ausente. Vereadora Eva Valéria. Depois, vereador Edson. Baita fala, vereador Felipe. Vereador Edson, já prestei minha solidariedade ao senhor e presto a todo o povo negro. Porque cada vez que um ato racista acontece, toda a nossa população negra sofre. E que bom que vocês estão aqui hoje dando apoio pelo que aconteceu na Câmara de Vereadores, que, infelizmente, nós estamos envergonhados. E vamos lá, porque é isso, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né, Epácio? E continuamos lá na luta, não é por acaso que nós homenageamos aqui uma mulher negra, a primeira mulher negra com um nome de rua no nosso município. Mas, colegas, eu preciso utilizar esse espaço de tribuna, porque vocês sabem que eu tenho defendido muito duas bandeiras que são de extrema importância para mim, para a minha vida e para a minha luta social que eu faço. Uma é em relação ao fortalecimento da agricultura familiar, e tanto é que aprovamos uma lei, a Lei 5.588, de dezembro de 2021, que cria a Semana da Agricultura Familiar no nosso município. E, desde então, tem acontecido anualmente com o apoio de diversas entidades, do Executivo, Legislativo, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, as cooperativas de créditos e diversas instituições, o encontro anual da agricultura familiar. Faça favor, Marcelo, passe ali o convite. E nós criamos esta lei especialmente num período que se discutia a monocultura, o agronegócio, que eu respeito muito, mas faço sempre questão de mostrar a diferença, porque a agricultura familiar é daquele pequeno agricultor que produz 70
80% dos alimentos que vão à mesa do nosso povo. Então, fica o convite aqui, na próxima sexta-feira, agora dia 25, a partir das 13h30, o local é lá na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para iniciarmos aí e comemorarmos o Dia Internacional da Agricultura Familiar. E também deixar aqui, reforçar o convite, porque na sexta-feira e no sábado acontece no nosso município a Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres. O nosso Ministério das Mulheres tem reforçado a luta por igualdade de gênero no Brasil como um todo. E eu estou muito feliz, né, Mara? Porque, assim, nos mais diferentes espaços, nós estamos fazendo pré-conferências das mulheres, dos bairros, das mulheres com deficiência, das mulheres negras. E, neste final de semana, então, sexta e sábado, a gente vai se reunir para definir as nossas propostas, que estarão no final de setembro e início de outubro, lá em Brasília, na 5ª Conferência Nacional. Obrigado, vereadora Eva Valéria. Vereador Edson Nascimento. Mandar um abraço para o nosso amigo Joabel aí, que nos honra com a sua presença. Seja bem-vindo, meu líder. E para o nosso vocalista do Grupo da Praça, Maurício. Sempre grande liderança, hein? Alegrando o povo. Recebeu já uma homenagem da casa, né, Maurício? Estamos em casa. Vereador Edson, com a palavra, meu nobre líder. Não vou me cansar de fazer um agradecimento muito especial a Deus aqui pela oportunidade de estar nesse espaço, né, onde Ele nos colocou para fazer um trabalho pelas pessoas da cidade de Passo Fundo. Não só por mim ou por você, mas por todas as pessoas e as pessoas vulneráveis lá do bairro e da vila. Então, Ele nos colocou aqui, e toda a honra e toda a glória é para nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a oportunidade de poder estar aqui. Então, quero cumprimentar cada um dos senhores e das senhoras com a paz do Senhor, as senhoras que estão aqui no plenário e as que nos assistem pelas redes sociais. Também quero deixar aqui um agradecimento muito especial, Mara, a você, ao Hipácio, ao Grupo da Praça, ao Maurício, meu amigo, o Joabel, o Júlio, o Lilo, né, e todas as pessoas, o Guida, que estão aqui, todas essas pessoas que hoje estão aqui para nós poder fazer essa reivindicação e poder fazer. Muitas pessoas estão me cobrando, Edson, por que tu não vai fazer um BO, vereador Milani? Vai fazer um BO, mas para as pessoas que fazem o ato racista, a vereadora Eva, elas dizem que não, que elas estavam brincando e que não tem provas. Mas enquanto a pessoa te manda uma mensagem te pedindo desculpa do ato que ela fez, isso aí não gera uma prova, né? Então isso não gera uma prova de que a pessoa foi mal educada contigo, de que a pessoa te maltratou. Então a minha filha vem aqui assistir a sessão comigo, no momento que ela chega aqui, vai para casa chorando, por quê? Não, porque nunca vai mudar, né? A gente tem essa ferida aí que não se estanca, essa ferida está sempre machucando, e a gente tem que batalhar aqui, a gente tem que batalhar, porque a gente não pode deixar, vereador Gilmar, as pessoas chegarem aqui e pisar em cima de nós. Nós fomos, de fato, eleitos e empossados aqui para estar aqui nesse lugar. Então, nós não estamos aqui, a gente não caiu de paraquedas aqui nesse lugar. A gente buscou o nosso espaço e as pessoas acreditaram, Ana. Assim como você é advogada, a vereadora Eva tem uma advogada negra, nós temos meia dúzia de pessoas aqui que são negras dentro desse parlamento. Então, se nós não brigar por essas pessoas, se nós não brigar pelas pessoas que a gente representa, nunca vai mudar, vereadora Eva. Porque os colegas vereadores aqui, quando tem qualquer coisa aqui, fazem uma mudança geral. Mas quando é para poder fazer alguma coisa pelo outro vereador, é muito difícil, é sempre muito difícil. E a gente está sempre levando na paleta, a gente está sempre indo pela amizade, pela parceria. Mas as coisas podem mudar. E você saiba que a gente não está aqui para sempre. Amanhã vocês podem não estar aqui também. Mas a gente tomando atitude, eu quero agradecer a cada um de vocês. Quero agradecer porque se eu hoje estou aqui, foi pela base que vocês me deram, foi por tudo que vocês sofreram nesse momento, para a gente conseguir chegar aqui nesse espaço e poder ter o nosso espaço de fala e poder representar o nosso povo negro. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edson. Parabéns pelas palavras. Vereador Edgar Gomes. Parabéns pelas palavras, vereador Edson. Vereador Edgar Gomes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, vereadores, vereadoras. Vereador Gil, você vinha falando aí a respeito do motorista, e eu me orgulho muito de ter sido um grande motorista e valorizo muito essa classe. Pois quando eu era pequeno, me lembro até hoje, que eu pegava as tampinhas de panela da minha mãe, botava um cepinho de madeira,
naquele cepinho de madeira, eu sentava em cima e com uma panelinha me fingia que estava dirigindo. E hoje, com muito orgulho, me tornei um motorista e valorizo muito essa classe, mas muito mesmo, que é o motorista que leva o alimento, é o motorista que leva a bebida. Enfim, da minha parte era isso, fazer um agradecimento a esse povo que está aqui, fazer um agradecimento aos meus assessores, minhas assessoras e os assessores que fazem presente nessa casa também. Desde já então, meu muito obrigado aí, tudo de bom. Obrigado, vereador Edgar. Mandar um abraço também para o nosso grande amigo, mestre Pão da Água, Reinaldo, sempre presente, grande liderança aí, um dos fundadores aí da capoeira no município de Passo Fundo, agora nos honra novamente, hein? No município, trazendo grandes projetos educacionais e sociais, hein? Com certeza uma grande liderança do município de Passo Fundo. Seja sempre bem-vindo à casa, meu irmão. Vereador Douglas Pereto. Aproveitar o espaço da pauta dos preconceitos e das visões limítrofes para dar uma ampliada e uma cutucada. Abre aspas. É impressionante como o mito da caverna, um dos textos mais debatidos da história da humanidade, não envelhece nunca. Faz mais de 2 milênios que Platão descreveu com precisão cirúrgica como é que funciona a ignorância humana e como toda gente humana escolhe ser prisioneira dela. De vez em quando, vale a pena relembrar. Um grupo de pessoas, como vocês sabem, nasceu e cresceu dentro de uma caverna escura, todos com braços e pescoços acorrentados. Devia ser chato, porque eles só olhavam para a parede do fundo da caverna. E ali eles enxergavam as sombras que eram projetadas por uma fogueira acesa lá atrás. Quer dizer, para aquele pessoal as sombras eram a realidade. Aquele mundinho pequeno, limitado, fictício, era na cabeça dos presos um mundo real. Até que um deles escapou. No início achou meio estranho, os olhos doeram com a luz do lado de fora, mas aos poucos ele deslumbrou a liberdade. Cores, possibilidades da vida, e ficou tão feliz que voltou para contar para os amigos. Só que quando ele entrou na caverna, os olhos doeram, a escuridão afetou os olhos dele, ele não conseguia ver mais nada. Todo mundo achou que ele tinha ficado cego e louco também, porque não parecia ter pé nem cabeça o que ele dizia, parecia estar falando sobre outro planeta. Enfim, a solução, mataram o coitado. Vai que ele atraísse mais gente para fora da caverna. Ia ficar todo mundo doente? Não mesmo, mata ele. 2.400 anos depois, a caverna segue lotadinha, todo mundo olhando para a parede, mergulhado na sombra, e há de se tentar abrir os olhos dessa turma. Há quem considere perfeitamente aceitável, por exemplo, as taxações de Donald Trump, o PSOL de Erika Hilton contratar maquiadores com dinheiro público. A esquerda vai dizer, onde é que já se viu comparar taxação com deslizes de pessoas íntegras, como o da Janja? Não estou dizendo que eles têm gravidade igual. Estou dizendo que o padrão de comportamento é o mesmo. A incapacidade de enxergar o erro quando vem do outro lado. O impulso de relativizar. É o golpe do espantalho na sala. Conhece a falácia do espantalho? É um recurso retórico, canalha, que tira o foco do argumento central e obriga o debatedor a rebater um argumento que ele não usou. E a luz, é bom lembrar, não vem para impor verdades. Vem para iluminar o que seria saudável a gente ver. Para muita gente, a caverna é mais confortável que o mundo real. Platão tentou avisar. Fecha aspas, trechos de Paulo Germano, colunista de GZH. Leiam a íntegra, vale a pena. Obrigado, Douglas Pereto. Diego Milani. Depois prepara o Cláudio Luiz Rufa Soldar, vai se manifestar hoje, Rufa? O senhor sempre se manifesta, hoje vai pular então, vai no descanso, então está tudo certo. Essa nossa liderança aí. São 4 mandatos, são 16 anos estando aí representando o povo. 16 anos não são 16 semanas, merece um respeito, né, vereador? Com a palavra, sempre tem meu respeito. Com a palavra, vereador Diego. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste, aqui presente e pelas redes sociais. Queria destacar palestra que hoje eu e a delegada Rafaela Bir fizemos lá na JBS, uma palestra muito boa, vereadora Ada, para reforçar o nosso compromisso de combate à violência contra as mulheres. Importante que nós levemos ao conhecimento das pessoas as formas de denunciar, os tipos de violência. A JBS é uma empresa que
que tem 2.700 funcionários. É muito funcionário. Tá, e aqui, então é importante, é um trabalho, muitas vezes de formiguinha, mas é um trabalho importante, essencial, para levar o conhecimento, que não podemos mais permitir violência contra as mulheres, em especial no município de Passo Fundo. Destaquei lá, também o número de ocorrências, hoje estamos com 1.646 ocorrências de violência doméstica, 67 prisões entre a Polícia Civil e a Brigada Militar, de agressores, 21 armas apreendidas, e então foi um sucesso, foi por turnos, alguns estavam no intervalo, vinha de 100 pessoas, um pouco menos, um pouco mais, então foram várias palestras. E também, hoje à noite, vai continuar essas palestras, tem o turno da noite também, que nós vamos até lá para tornar público e levar um pouquinho o conhecimento aí, e para combater sempre a violência contra as mulheres. Mas eu não podia deixar de falar também de uma importante ação da Delegacia da Criança e do Adolescente através do Cartório do Idoso, onde fez um trabalho de investigação de excelência, indiciando o ex-coordenador do PROCON por apropriação de valores que fez com vítimas idosas que buscavam atendimento lá no local. Graças a Deus, a polícia fez uma excelente investigação e ele foi indiciado por alguns crimes graves, tá? Contra a administração pública, caracterizado pela apropriação de valores. Inclusive, ele teria ido até a casa das vítimas, muitas vezes. Um baita de um sem vergonha. Mas, graças a Deus, pelo menos o Executivo agiu rápido, exonerou esse lixo, e hoje está respondendo, e se Deus quiser, vai ser preso e ser punido com o rigor da lei penal. Porque usando de um cargo público para buscar vítimas, para ferir idosos que iam lá buscar os seus direitos, precisando de ajuda, é um escândalo. Muito obrigado. Cláudio Luiz Rufa Soldá, Cícero Ramon Martins. Boa tarde a todos, presidente Gil Krug, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, público que nos segue nas redes sociais, público aqui presente. Recebemos hoje o convite da Semana do Município. Está aqui na minha mão a programação. Nesses próximos dias, no dia 1º de agosto, na outra sexta-feira, teremos a abertura das comemorações dos 168 anos de Passo Fundo. O evento de lançamento será na Arena do Instituto Histórico Espaço Roseli Dolesque Preto. Programação organizada pela Secretaria da Cultura, do nosso amigo ex-vereador, secretário Rafael Bortolucci. As atividades percorrerão todo o mês de agosto, com diversas atividades. Para quem quiser ter acesso à programação, já está disponível no site da Prefeitura, já imprimimos hoje. Serão inúmeras atividades artísticas, shows, Festival da Boia Campeira, ações da Coordenadoria do Bem-Estar Animal, passeios ciclísticos, espetáculos de danças, muita arte e brincadeira. Terá também inaugurações de obras e lançamentos de mais obras nas áreas da saúde. Formatura da Escola das Profissões, campeonatos esportivos, feiras de economia popular solidária, lançamento da Escola Pública de Inovação. A programação está recheada de coisas boas. Contará com várias homenagens, inclusive comemora-se juntos os 20 anos da APECAM. Encontros técnicos pela parte da Secretaria de Assistência Social, oficinas, mostras, exposições, apresentações. Realmente um mês comemorativo de muita troca e muitas experiências e debates. Em tempos de crise nacional, econômicas e políticas, nosso Executivo vai de vento em popa, deixando de lado essa polarização e discurso de ódio. Temos um governo que entrega muito, e no mês que completamos 180 anos, 168 anos, temos muito a comemorar, pois são muitas obras entregues dentro do nosso município. Temos um prefeito comprometido e que administra muito bem nossa cidade. Está mais que provado a capacidade técnica de todos os nossos secretários e a destreza que nosso prefeito tem em lidar com as dificuldades. Parabéns, prefeito Pedro, e todos os seus secretários. Parabéns, Passo Fundo,
Abraço no coração de cada um. Fique com Deus. Obrigado, Cícero Ramon Martins Pedroso. Última inscrita, Ada Cristina Munareto. De jeito nenhum. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, caros colegas, público que nos acompanha presencialmente e pelas redes sociais, em especial meu esposo, que sempre que possível acompanha nosso trabalho. Muito obrigada, meu amor, por ser um alicerce na minha vida. Buenas, ontem estivemos em uma visita a convite do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, que está comemorando aí seus 111 anos, e lá pudemos visualizar aquilo que os vereadores da 18ª legislatura empenharam nas suas emendas impositivas para que fosse concretizado o Centro Oncológico do Hospital de Clínicas. Hoje, perdemos o pai de uma colega desta casa, a qual eu deixo meus sentimentos, a nossa querida amiga Elisa, que perdeu o seu pai, professor inclusive do meu esposo, uma grande pessoa, para o câncer. E nós, enquanto vereadores, dispusemos cerca de 2 milhões para que esse centro oncológico, que já está atendendo muitas pessoas, não nessas acomodações, mas, passofundenses, não só a vocês, mas a toda a nossa região e ao Rio Grande do Sul, o Hospital de Clínicas vai oferecer via SUS um atendimento de excelência, com um acolhimento que não é visto no SUS em local algum. E isso, ontem, nós recebemos o agradecimento do hospital, mas o hospital não tem que agradecer os vereadores, porque nós, enquanto representantes do povo, vereador Manfroy, nós olhamos para aquele local, nós, através das nossas emendas, ajudamos na construção, solicitando aos nossos deputados, enfim, aqui agradeço o Zuco, o Cherini e o Sanderson, o Bibo Nunes, que ouviram os nossos pedidos e trouxeram também valores para a construção da ordem de quase de 3 ou 4 milhões de reais, mas os vereadores, sem os equipamentos não é possível o tratamento. E ali, todos os pacientes terão um tratamento de excelência. Um tratamento, não importa se é SUS, se é plano de saúde, se é particular, mas terão um tratamento de excelência. Graças, sim, à ajuda de muitos, acho que foram 16 colegas que o Lucinei citou ontem. Então, que nós possamos esse ano também ter um olhar conjunto para algum lugar, para que esse lugar seja contemplado. Obrigada. Obrigado, vereadora Ada. Não havendo mais inscrito, partimos para a comunicação de liderança. Primeiro, liderança do governo. Vou aproveitar e mandar um abraço especial aí para o nosso cantor number one, Eliezer, mais uma vez que nos honra com a sua presença aí. Sempre alegra os eventos onde a Câmara está presente. Uma palavra, meu nobre líder. Presidente Gil Krug e colegas vereadores, acho que a maioria acompanhou as notícias dessa semana, né? Eu quero ler aqui, que recebi da comunicação, né, da Prefeitura, até porque é algo novo para nós também. O senhor, certamente, que já está tendo contato mais próximo com essa área da inovação, já deve estar mais por dentro desse tema, né? Mas Passo Fundo assinou nessa semana um importante, com certeza, vereador, um importante protocolo de intenções e para nossa cidade avançar e muito na área da inovação. E terá o primeiro hub de amônia verde do Estado. E isso é uma notícia para nós, assim, olhando o futuro e visualizando o desenvolvimento, visualizando a atração de empresas para a nossa cidade, a vinda de investimentos. É
uma notícia maravilhosa, esse protocolo de intenções que foi assinado com a Bigrim, que é a Bioenergia, e a Fundação Universidade de Passo Fundo, a UPF, e que vai, então, possibilitar essa implantação de um movimento estratégico para atrair esses investimentos e impulsionar a economia local. Foi na terça-feira que foi assinado esse protocolo, inclusive nosso presidente, né, o vereador Gil Krug, estava lá representando a Câmara de Vereadores, e Passo Fundo, então, se torna a primeira cidade do Estado a atrair uma empresa do setor e a primeira do Brasil a ter um hub nesse formato, com investimento previsto aproximadamente de 50 milhões de reais. O projeto ele prevê a construção de uma planta industrial dentro do campus da UPF, utilizando tecnologia de ponta para produzir amônia a partir do hidrogênio verde. As obras deverão iniciar no fim deste ano. E, então, parabenizamos aqui a gestão do prefeito Pedro Almeida, ao qual nós temos a satisfação de ser aqui do governo, aqui nessa casa, e nesse momento como vice-líder do governo, está representando a liderança do governo, porque, sem dúvida nenhuma, é mais uma grande ação que a gestão do prefeito Pedro Almeida vai deixar para a eternidade de Passo Fundo, porque primeira fábrica de amônia verde do Estado e uma das primeiras do Brasil, vereador Gil Krug. Obrigado, vereador Ronaldo. Exatamente. Estive presente lá representando a casa, foi uma assinatura aqui mesmo, no gabinete do prefeito, aonde algo muito complexo e envolvente, aonde envolve a criação de um hub, aonde está envolvido a instituição, as instituições, nesse caso a UPF, onde terá a sede da empresa, está envolvido as empresas que lá se envolvem através do parque tecnológico da UPF, as empresas que já têm sede lá, e com certeza os nossos estudantes e o poder público. Então é uma concentração de esforços em algo novo, onde tem um investidor de fora, empresas que acreditam num projeto que envolve mais de 50 milhões. Isso demonstra, meu nobre colega, que o governo ele tem que pensar não só no momento agora e políticas públicas para nem ganhar voto para fazer uma reeleição. Tem que pensar, objetivar em políticas públicas de médio e longo prazo também, para colhermos em 10, 15, 20 anos. Isso é uma ação que demonstra isso. Fiquei realmente muito feliz por estar lá representando a casa e entender um tema tão complexo, mas ver que não é uma ação única do poder público, é uma ação que está sendo construída há mais de 2 anos, e Passo Fundo está sendo pioneiro, que envolve as instituições de credibilidade, universidades, instituições, e sim, com certeza Passo Fundo tem essa honra, tem a sorte de ter isso. Nós, como Câmara de Vereadores, devemos apoiar isso, que projetos de lei e incentivo a essa energia podem vir para aqui, não agora nessa legislatura, mas daqui 1 a 2 legislaturas, porque sim, é algo para o futuro que vai agregar ao município de Passo Fundo. Então, parabéns a todos os agentes envolvidos, e a Câmara tem que estar junto. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero também registrar aqui que estamos chegando já a 90% da execução das obras que estão sendo realizadas na Avenida Presidente Vargas. Agora já estamos entrando numa fase de iluminação de LED. Quem passar à noite pela Avenida Presidente Vargas já vai sentir a diferença, uma iluminação de LED muito bonita, passei por lá ontem. A questão do paisagismo, novos abrigos de ônibus e também a nova sinalização, inclusive, vereadora Ada, né, fico muito feliz porque foi uma indicação nossa, uma faixa elevada para pedestre em frente ao shopping Passo Fundo. Então, já estamos chegando aí a 90% das obras. Em breve, então, a Avenida Presidente Vargas será entregue completamente remodelada nessa primeira etapa para a população de Passo Fundo, aproveitar ciclovias, caminhódromos, enfim, qualidade de vida para a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ronaldo, líder de oposição. Vereadora Regina. Eu vi o secretário de Relações, ele estava aqui pela Câmara, acho que não está mais, mas com certeza o vice-líder depois repassa para ele, e acredito que nós precisamos avançar no que tanto a administração pede, que é o diálogo. Última sessão plenária, eu fiz aqui uma fala bem contundente, fiquei sabendo até que o prefeito ficou chateado, e eu super compreendo, cada um dentro das suas esferas. O prefeito de Passo Fundo, ele foi eleito para administrar a cidade de Passo Fundo para todas as pessoas. Nossos vereadores e vereadoras
fomos eleitos para legislar para todas as pessoas, independente de escolhas políticas. E eu entendo que é este o nosso papel. Se a gente for ver que no município de Passo Fundo nós temos aí mais de 150 mil eleitores, e quando a gente pega o resultado da eleição, onde o prefeito foi eleito com menos da metade do percentual válido de votos, pessoas que votaram no projeto dele, o prefeito precisa considerar a cidade como um todo. Ele não pode administrar só para quem votou nele. A Câmara de Vereadores, a base do governo, não pode legislar só para quem votou nela. Isso é uma questão lógica. Porque quem paga o preço alto por isso é a população de Passo Fundo. E tem sido assim. Quando esta casa se posiciona contrário, simplesmente por questões políticas, a projetos dos vereadores de oposição, ela está votando contra o povo. Independente das razões. O prefeito está se valendo de que ele tem a maioria na Câmara e por isso acha que vai fazer o que bem entende. Não é assim. Existem leis que, independente do programa de governo do prefeito, ele tem que cumprir. Uma delas é que ele é fiscalizado pela Câmara de Vereadores. Se a gente não consegue avançar discutindo o projeto de cidade, vereador Ronaldo, que é o que estamos nos propondo, nós vamos intensificar as denúncias. Se o caminho que a administração acha que deve ser tomado na sua administração é ficar respondendo denúncia, pois bem, a oposição seguirá esse caminho. Não conseguimos fazer o que é a nossa atribuição, que é propor projeto de lei, que é construir políticas públicas, que é avançar no diálogo com a administração. Pois bem, vamos fazer e intensificar o que também é nosso papel, que é fiscalizar. A oposição aqui nessa casa vai cumprir o papel de fiscalizar de forma intensa, vereador Milani. Porque a base do governo, se valendo de que tem a maioria dos votos nessa casa, está impedindo a oposição de legislar. Isso eu considero que, no campo democrático de direito, é um desserviço à democracia. Vou me dar o trabalho de, mais uma vez, vereadores de oposição, de conversar com o secretário de Relações, com o vice-líder do governo, com o líder do governo, ainda esta semana. E vamos ver se a gente consegue avançar no entendimento de que o prefeito de Passo Fundo e a sua base do governo não são donos da cidade. E que nós, oposição, representamos nessa casa um número significativo da população, que não pode ser desconsiderado. Se for desconsiderado, o preço poderá ser alto, sobretudo, vereador Rufa, para a população. Mas se é esse o preço que a administração quer pagar, de ficar respondendo por 4 anos denúncia, pois bem, sinto muito, é isso que estaremos fazendo. Mas porque a base do governo está nos condicionando a somente fazer denúncias. Espero contar aí com o líder do governo, com o vice-líder, com o prefeito. E, prefeito, não fique magoado. A minha função é essa. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Regina. Encerrada, então, as inscrições para a comunicação de lideranças. E partimos agora para o tempo de presidente. Depois prepara a União Brasil. O vereador Ada assuma primeira vez a mesa. Pela primeira vez a mesa do diretor tem só um hoje. Vereador Gil Krug, Vossa Excelência tem os 5 minutos de comunicação de presidente para fazer uso da tribuna. Bom, senhores, primeiramente, quanto ao caso aí que aconteceu aqui com o vereador Edson, a casa
não como visão do vereador, mas a casa já está tomando medida, o mesmo sabe disso, o mesmo faz parte da mesa diretora, temos reunião marcada, já conversei com alguns colegas e sim, vamos apurar o que realmente houve, vamos tomar os fatos, mas sempre buscando a verdade, que quem faz o certo não teme a verdade, e quem faz a verdade não tem medo de castigo. Meu pai sempre me dizia isso. Então, estamos tomando as medidas como casa legislativa. Senhores, eu larguei agora no grupo, me sinto na obrigação de fazer esse anúncio, essa reflexão. Larguei agora no grupo de vereadores um artigo da secretária de Inovação, da Bárbara Fritz, mulher fenomenal, um espetáculo. Doutora em Engenharia Ambiental, um conhecimento fora do padrão. Só nós, eu e ela, divergimos em muitas ideias e posicionamentos políticos. E sabe o que é o melhor? Nós nunca deixamos de conversar. Nunca, sobre qualquer assunto. E divergimos na grande maioria das vezes. E ela escreveu um artigo que eu li hoje de manhã, eu disse, cara, li com prestando atenção, eu disse, todo vereador deve ler. E entender o que é o futuro, o que é a inovação, o que se envolve. Porque muitos chegam aqui como vereadores e eles acreditam que eles estão sozinhos no mundo, eles têm que escrever as regras do jogo, todo mundo tem que cumprir, está tudo certo. Opa, pera lá, só um minutinho. Só um minutinho. A cidade envolve muito mais do que um poder legislativo, muito mais do que um poder executivo, muito mais do que o que achamos que vivemos dentro da nossa bolha, que é o máximo. Ele não envolve só a segurança pública, ele não envolve só a educação, ele não envolve só a assistência social, ele envolve muito mais. Ela traz dentro desse artigo a importância e a participação de todos os agentes. Quando eu digo todos os agentes, as homenagens hoje aqui são uma reflexão disso. Pô, Sementes Butiá, empresa gigante, 75 anos de história, tem muito a agregar. Mas um caminhoneiro, trabalhador, honesto, pai de família, ele tem muito a agregar. Ele é uma pessoa que existem igual a eles uma grande parcela da população. Ele tem que opinar, ele tem que estar representando, ele tem que fazer parte das decisões, ele tem que fazer parte das tomadas de caminho, das escolhas assertivas. E é isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes nós, como vereadores, propomos, brigamos, e é isso que eu quero estar certo, isso que eu quero estar certo, mas o mínimo vereador que está aqui hoje, no mínimo, fez 1000 votos. E eu tenho certeza que tem muito vereador que quando vai votar uma coisa, vai propor uma coisa, não conversa com 3 pessoas, é a ideia dele. Claro que é muito importante, porque ele foi escolhido por causa das ideias deles. Assim eu acredito, né? E quantos fazem isso no contexto geral? Quantas vezes tu voltou fazer um diálogo com a tua comunidade que tu pediu voto? E é isso que nós temos que levar em conta. Quando participamos de uma reunião, fazemos um conjunto. Eu vi isso nos últimos projetos aqui na casa, vereador Iriel, ontem estava aqui, né, vereador Iriel? Veio um representante do CIMERS falar sobre um projeto do vereador Iriel. Estamos pensando na mesma coisa, né, vereador? É ajustes técnicos. Isso é política de qualidade. O projeto do vereador Diego Milani, veio as instituições aqui, teve um telefone sem fio, era favorável, não era, talvez não tivesse lido o projeto, mas é isso que traz a política de qualidade. Não é o vereador Gil, fortão, que vai chegar aqui, vai gritar, vai querer impor as coisas e vai funcionar, que vai trazer a melhor política. E não vai ser o vereador Gil, cabeça de vento, que acha que o que ele fala é verdade e desconsiderar as ideias da vereadora Marina. Eu tenho as minhas ideias, a vereadora Marina tem as ideias dela, ela tem um conhecimento de uma área que eu não tenho, eu tenho as minhas que é uma área que ela não tem. E é isso que traz a política de resultados, senhores. E é isso que vai trazer uma cidade futura, uma cidade inovadora, com visão para todos conseguirem compartilhar. E é assim que devemos pensar. Ninguém é detentor da verdade aqui, mas todo mundo tem a sua verdade e tem seu conhecimento. Por isso nós somos 21. E às vezes a minha ideia pode ser melhor para mim e não a melhor para ti. E por isso que ela vem aqui e ela é votada. E por isso que o diálogo nos coloca no melhor política de resultado. E para acontecer isso, temos que ter respeito e o diálogo. Leiam o artigo que eu coloquei no grupo, senhores, vale a pena, vocês não vão se arrepender. E com certeza tiremos uma visão diferente. Obrigada, vereador Gil Krug. Passamos para a
comunicação de líderes. E encerramos as inscrições. União Brasil. Vereador Nharan Carvalho, Vossa Excelência tem 3 minutos para sua comunicação de liderança na tribuna. Vereadora, só aproveitando enquanto o vereador se desloca, falar que eu vou me ausentar da sessão para participar da cerimônia de despedida do professor Jorge. Sim, senhor, vereador Iriel, e leve desta Câmara, com certeza, de todos os nossos colegas, o abraço à nossa também colega Elisa. Vereadora Ada, nossa presidente, no momento, Carlos Edis, funcionários da Câmara de Vereadores, TV Câmara, nossos internautas e a nossa intérprete. Continuando a fala sobre a perda do meu querido colega do Exército, Germano Taufer, que saiu, é um dos únicos, é raro sair um jovem recruta e já sair sargento no Exército. E o Taufer foi sargento já no ano de recruta. Então está ali ele, aquele de boné, levantando a mão. Pode passar outra, aí está ele, já de boina, né? O Germano Taufer, nosso mestre, nosso diretor lá do Pulador, da Escola do Pulador. Pode passar outra, aí o Taufer. E agora, por fim, né? Aí está o nosso querido Taufer se despedindo, indo embora, deixando a Claudete, né, a Carol, deixando o Guilherme. E deixando nós, né? Eu, que sou compadre dele, é padrinho com muita honra da minha filha mais nova, da Tainá, que queria bem ele, amava ele, e foi embora. Foi embora. E às vezes eu paro, vereadorada, tanta gente indo embora e a gente começa a pensar, poxa vida, será que daqui a pouco a gente vai junto? Né? E o seu querido esposo aqui presente, Lizer, preciso de alguém para me ensinar violão. Eu preciso urgentemente aprender a tocar violão, e eu acho que eu vou ter que consultar a Vossa Excelência lá para me dar umas aulas. No tocante, vereadora Regina, a governo do nosso executivo, do nosso goleador, chamado Pedro Almeida, eu, quando fui secretário do antecessor, que era o Luciano Azevedo, nunca, Ronaldinho, eu nunca tive a orientação de que não era para fazer serviço para alguém que não votou nele. Nós atendíamos todas as siglas, desde o PT até o PP. Todas, sem distinção de sigla partidária ou em quem votou. Porque no momento que você assume um comando, a sigla fica de lado e você vai ser, a tua sigla maior é a comunidade. Tenho certeza que o prefeito Pedro Almeida, ô prefeito, um abraço e parabéns pela aprovação do seu governo, que saiu uma pesquisa agora, Cícero, dando a ele 83% de aprovação. Então, isso não se configura a questão de só quem votou nele está aprovando ele. É uma pesquisa, vereador Milani, não se chacoalhe. Sinta-se orgulhoso de ser legislador de uma cidade onde tem um prefeito com essa aprovação. E é muito raro no Rio Grande do Sul, no Brasil, ter um prefeito com esse índice de aprovação. E não adianta nós querer desmistificar aqui, porque eu não vi nenhuma placa nos lugares públicos dizendo aqui só senta quem votou em mim. Numa praça, ou numa escola, ou numa unidade de saúde. Me perdoe se eu estou sendo intransigente, mas essa é a verdade. Parabéns, prefeito Pedro Almeida, goleador. Obrigada, vereador Nharan Carvalho. PDT, Partido Democrático Trabalhista, vereadora professora Regina, Vossa Excelência tem seus 3 minutos para a comunicação de liderança na tribuna. A violência contra a mulher é um assunto que nos custa muito caro, sobretudo para nós mulheres. Eu fico muito triste de ver a notícia, de acompanhar que dentro do serviço público venha acontecer assédio sexual. E mais do que isso, que dentro do serviço público não foi tomada uma providência. E aqui me refiro sobre o caso de assédio sexual na Biblioteca Municipal de Passo Fundo. Triste, lamentável, e precisa ser combatido. Esse tipo de conduta dentro do serviço público, conduta criminosa, é inaceitável. E mais, é inaceitável que alguém que seja reincidente
seja colocado dentro de um espaço com contato de criança e adolescente. Eu fico assim, não tem palavra para dizer, porque é um absurdo alguém que está respondendo um processo criminal e administrativo, com boletins de ocorrência, que não é da Secretaria de Educação, que é do quadro geral, é readaptado dentro da Secretaria de Educação e colocado para contar história para criança e adolescente. Gente, eu não posso acreditar em algo como isso. Que não é condenar ninguém, não é... Quanto a fatos, não existem argumentos. Reincidente em contato com criança e adolescente. Município de Passo Fundo, a administração municipal, tem que levar a sério o combate à violência contra a mulher, o combate à violência sexual contra a mulher. Não é possível que a gente veja isso e não se indigne. Sim, com um ato criminoso, mas também com a administração municipal, que readaptou dentro de uma Secretaria de Educação. Eu, como professora, fico assim, triste, chocada, revoltada, porque a administração municipal colocou esse senhor trabalhar onde ele não devia estar. Colocasse em qualquer outro setor do serviço público, mas não junto de criança e adolescente. Se ele tem contato com 1, com 2, com 3, quantas crianças e adolescentes passam pela biblioteca municipal? Eu espero que a administração municipal também responda, porque isso também foi. Obrigado, vereadora Regina. PDT falou agora. PSB. Ausente? PT? Ah, partiu ali, ó, desculpa. PT. Marina? Ausente? Declina. Partido PSB? Ausente também. PSD? Vai falar? Me dá uma parte, vereador Ronaldo. Pode falar ali, me dá uma parte. Sim, vou falar de novo hoje. Eu declinei ali do vereador Ronaldo ali. Vereador Gil Krug, colegas vereadores, primeiro só 2 questões levantadas pela vereadora Regina. Quero dizer que, com certeza, vereadora, o Poder Judiciário está aí para isso, né? Está sendo apurado esse caso, e se tiver alguma responsabilidade da gestão, certamente isso será apontado, mas eu sempre tenho prudência, né, antes de a gente falar de coisas tão sérias, sair acusando que alguém tem participação ou envolvimento sem ter algum tipo de decisão. Então, temos que aguardar para ver o que vai acontecer. E, vereador Gil Krug, já que o senhor me pediu a parte, o senhor me permite usar o seu exemplo. Na lógica que foi falada aqui nessa tribuna, o senhor foi o vereador mais votado aqui dessa casa, de todos nós. O senhor fez 4%, para arredondar, dos votos dos eleitores de Passo Fundo. Isso, vereador Gil Krug, nessa lógica, quer dizer que 96% dos eleitores não queriam o senhor aqui na Câmara de Vereadores. Então, a democracia ela é assim, né, gente? Ganha quem faz mais voto. Não interessa se é a maioria ou a minoria, o vereador Gil Krug foi mais votado, 96% da população não votou no Gil. Ele foi mais votado dos vereadores. Então, nós temos que aceitar, muitas vezes, parece que a eleição não terminou ainda, às vezes eu tenho a impressão, né? Nós temos um grupo aqui na nossa cidade de Passo Fundo que ainda não aceitou o resultado da eleição. Já passou 8 meses do resultado da eleição. Então, e certamente o que o vereador Inharã falou é uma pesquisa que foi feita de avaliação da gestão do prefeito Pedro Almeida, onde aponta entre ótimo e bom 83% de aprovação da gestão. Então, obviamente que a cidade tem os seus limites, mas o prefeito está fazendo todo o esforço para governar para todos. Talvez alguns achem que não, mas que bom que as pesquisas mostram que a maioria da população está entendendo o trabalho que está sendo feito pela gestão e só não enxerga quem não quer. Concedo a parte, vereador Gil Krug. Obrigado, vereador Ronaldo. Pedi essa parte para complementar o assunto da vereadora Regina. Vereadora Regina, concordo com o que a senhora falou, mas é muito importante. Eu sempre bato em cima da tribuna ali, primeiramente, que precisamos de mudanças na nossa legislação. E, referente ao fato que aconteceu na biblioteca,
sem condições nenhuma. Acredito que um servidor desses merece ser afastado. Mas ilegalidade. Aí que está o problema, legalidade. Esse que é o problema. E o que acontece? É um servidor concursado, é de quadro. Tu faz o quê? É uma condição que nos coloca em algumas situações jurídicas. Eu digo para a senhora, eu sou militar e eu passei isso na pele, ninguém me contou. Aconteceu uma ocorrência, a primeira coisa que o comando fez foi me afastar. Eu fui punido por ter trabalhado. Isso foi provado dali 5 anos. Dali 5 anos, meu psicológico já estava abalado. E agora? Não estou defendendo ninguém, estou colocando os posicionamentos. E, às vezes, a jurisdição nossa precisa de mudança. Próximo, Partido Liberal. Bom, meus caríssimos colegas, vereadores e vereadoras, retornem essa tribuna. Primeiro, para fazer um anúncio mais uma vez, né, vereadora Ada, temos um orgulho que sábado vai ter um mega evento aqui em Passo Fundo, no CTG Lalau Miranda. Está aqui o Encontro da Direita, que todos os senhores da direita, é claro, estão convidados. Mas se a esquerda também quiser participar, não vai ser bem-vinda. Mas que fica o convite, né? Nós somos solidários a todos. Vai ter a participação do nosso deputado federal, Luciano Zucco, coronel Luciano Zucco, que é o nosso pré-candidato ao governo do Estado. Vai ter o nosso deputado federal, o Biratã Sanderson, que é o nosso pré-candidato ao Senado Federal. Vai ter o deputado federal Giovanni Cherini, o Osmar Terra, agora mesmo a vereadora Ada estava me dizendo que confirmou a presença. Então vai ser um evento para parar Passo Fundo. Que a grande maioria, e o senhor está convidado, né, vereador Iaran, o senhor já comprou ingresso, mas se alguém precisar, eu tenho mais aqui, tá? Tenho mais, é um valor simbólico de R$50 para comer um galeto com massa com essas autoridades que nos representam muito bem lá em Brasília, que são contra toda e qualquer tirania do governo federal. Vereador Diego Milani, aproveitar um momento um pouco mais descontraído, e o senhor também, que é um incentivador do esporte local, para dar uma boa notícia. O Esporte Clube Gaúcho empatou e não vai mais ter chance de ser rebaixado do Campeonato Gaúcho. Glória! Uma boa notícia para Passo Fundo. Muito obrigado. Uma baita notícia, vereador Felipe Manfroy, com certeza. Temos que torcer sempre para as equipes de Passo Fundo, que fomentam o esporte, levam o nome da cidade e para o Brasil todo. Pois não? Vereador Diego. Eu gostaria... Pois não? Se alguém quiser dar uns ingressos para a vereadora Marina, ela aí, está liberado ou não? Está liberado. Está liberado. Mas eu quero dizer que também tem uma frase aqui, Jair Bolsonaro já selou o seu destino e o de Alexandre de Moraes. O algoz virou um prisioneiro. Sua cela é o STF. Sua casa, uma jaula de luxo. Ele jamais andará livre novamente, pois sua sentença é eterna. E o nosso, sempre presidente Jair Messias Bolsonaro, pode andar de cabeça erguida, mesmo tendo uma tornozeleira de forma injusta colocado naquele homem de bem, homem de família, homem de princípios, que sempre trabalhou muito para a sociedade brasileira e continua trabalhando, e que eu admiro muito. Forte abraço, fique com Deus. Obrigado, vereador Diego. E só lembrando, a esquerda lá tem entrada liberada no evento sábado, é isso? A esquerda tem entrada liberada. Progressistas, vereador Edson Nascimento. Já fez o Pix, Arina? Presidente Gil Kruger, quero agradecer aqui a presença do meu querido amigo Joabel Alban, grande parceiro, um amigo da vida, um amigo que Deus me deu, né, que a gente trilha o nosso caminho aí há muito tempo juntos aí, né, nas horas mais difíceis que eu passei por dificuldades, que eu passei necessidades, o Joabel esteve lá, segurou minha mão, me puxou, e hoje cheguei até aqui, Joabel, também, né, com a força tua, do André, de toda a nossa galera aí,
E hoje é um momento importantíssimo para nós e mais uma vez você está aqui me dando esse abraço, me dando essa força aí. Então, seja sempre bem-vindo aqui na nossa casa, né, no nosso trabalho, e tu é um parceiro que a vida me deu, um irmão que a vida me deu. Então, tenho um carinho imenso por você, meu amigo. Tá? E presidente Gil Krug, felizmente a gente vê, né, as coisas acontecendo aqui nessa casa, Milani. Lhe concedo a parte. Obrigado, vereador. Fazer também uma saudação especial, meu amigo João Abel. João Abel, carinhosamente conhecido como Jojo, muito querido, frequenta a minha casa, conheço de longa data, te quero muito bem. Seja bem-vindo à nossa casa e as portas estão sempre abertas para nós, para você, tá? E para toda a tua família. Obrigado. Vereador Milani, quando vim a esse parlamento, João Abel, eu vim com o pensamento de que a gente pudesse ajudar a mudar a cidade de Passo Fundo. E quando a gente chega nesse parlamento, a gente vê que muitas coisas vão restringindo a gente, vão magoando, chateando e deixando a gente de mãos amarradas aqui nesse parlamento. Porque não vale de nada, vereadora Regina, muitas vezes fazer uma reunião com as lideranças de partido dentro de uma sala fechada, onde a gente toma algumas providências, a gente fala algumas coisas, e quando chega aqui, as lideranças não valem de nada. Então, quando a gente toma uma atitude, o vereador, o colega vereador vai lá e faz a sua fala, e é o primeiro a dizer assim, não, se acontecer alguma coisa dentro do meu gabinete, tu pode entrar em contato comigo, me chamar, que eu sou o primeiro a fazer a exoneração. E é mentira dessas pessoas, porque não acontece isso aqui nesse parlamento. Não acontece essas coisas, vereadora Marina. E a gente sai daqui chateado, a gente sai daqui magoado, porque a gente vem aqui para trabalhar para as pessoas, e é um lugar onde a gente tem que ter respeito pelas pessoas, pela LGBT, pelos negros, pelas mulheres, e a gente não vê muitas vezes essas coisas acontecer dentro desse parlamento. Então, infelizmente, saio daqui hoje, no dia de hoje, muito chateado, anojado com algumas coisas, né, porque a gente não vai mudar o mundo, mas aonde a gente tem condições de mudar um pouquinho, a gente não consegue, porque as pessoas são presas a cargos, são presas a querer ser empoderadas e ter mais poder do que as outras pessoas. E o único que tem poder aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está dado o recado. Muito obrigado, vereador Edson. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a sessão e convido os senhores para o próximo dia 28 de julho do corrente, às 15 horas, na segunda-feira. Não temos mais também sessão solene e nem extraordinária. Então, até segunda-feira, às 15 horas. Forte abraço e muito obrigado. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.